A paz de Jesus, amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar a palavra, eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração. Hoje à tarde eu conversei com o pastor Nelson por algumas coisas, e aí ele me falou no final da mensagem, ore por mim. Eu falei, com certeza, pastor. E aí eu vi que o pastor colocou lá no grupo depois. E hoje eu vou falar sobre fé. E Deus ministrou no meu coração. O anjo da igreja é o pastor. Todos nós aqui temos um pouquinho da fé que ele plantou em nós. Então agora eu quero que a gente, antes do início da palavra, a gente faça um clamor exclusivamente pela vida do pastor Nelson. Pela vida dele, pelos negócios deles. Eu vou pedir para o Tiago orar para a gente. Tá? Mas, nesse momento, nos acompanhe em oração e eleve a vida dele. Amém? Senhor Deus, ó Pai, nós continuamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Apresentando a vida do nosso pastor, o pastor Nelson, ó Pai. Que o Senhor possa colocar as Tuas mãos em tudo que ele estiver para fechar nesses dias. Em todos os negócios, ó Pai, em todas as documentações. Nós clamamos pela vida dele nessa hora. Que ele possa ser usado por onde quer que ele passe. Encha ele de graça, Pai. Encha ele de paz. Cubra ele com teu sangue, com teu amor. Encha ele de sabedoria, ó Pai. E da linguagem, ó Pai, que ele necessitar, ó Pai, para fechar os negócios que ele precisa fechar. Para as coisas que precisam ser acertadas. Para tudo que precisa acontecer, ó Pai. Que a tua mão potente esteja sobre ele nessa hora, onde quer que ele esteja. Que o Senhor possa, Deus, atender os desejos do coração do teu filho. É isso que nós clamamos em teu nome. E já te agradecemos porque sabemos que o Senhor não fará, que o Senhor já fez, porque o Senhor é um Deus que confirma aquilo que nós colocamos diante do Senhor. A tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E é por isso que nós acreditamos e cremos que a sua resposta é pronta nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre fé. E antes da gente ler qualquer versículo, eu fui, assim como o nosso pastor Lucas, buscar o significado da palavra fé. E a palavra fé em hebraico é emuná. E lá diz assim, a palavra emuná, acho que é emuná mesmo, né? Pode ser usada para designar o grito de fé de um homem necessitado. Por exemplo, um hebreu poderia gritar emuná em situações difíceis. A palavra emuná também pode ser usada para designar confiança pessoal ou abandono confiante de um povo, como Israel, que se deixa guiar por Deus. E o dicionário, o que o português diz sobre fé? Convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. Credulidade, crença. E a Bíblia? O que a Bíblia nos diz sobre fé? Lá em Salmos diz, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que vemos, que cremos, mas não vemos. Amém? E aí, perante isso, nós não poderíamos falar de outra pessoa a não ser Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. E por inúmeros motivos. E aí eu escolhi alguns tópicos da vida de Abraão para falar sobre fé. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Gênesis 12. Primeiro a gente vai ler do versículo 1 ao 3. Lá diz assim, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirija a terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? Aqui a gente vê muitas pregações que falam várias coisas, né, sobre a separação de Ló da família dele. E a gente entende que aqui Deus não estava separando Abraão porque existia briga, existia contenda, existia coisas fora do lugar. Deus estava separando Abraão por um propósito. Deus tinha algo para cumprir na vida de Abraão e precisava que ele saísse da onde ele estava. E eu entendo que esse sair da onde ele estava, para nós, é muitas vezes nos tirar da nossa zona de conforto. Porque ficar na casa lá do pai, da mãe, às vezes é bom, estar ali com a família. Mas para servir a Deus, ele precisou sair, ir para outro lugar. Quando eu comecei a vir para a igreja, a minha família não era evangélica. A minha família era de uma denominação católica. E eu me perguntava muito para Deus, mas eu tenho que sair do meio da minha parentela, não fazer as coisas que eles faziam. Eu me sentia mal, eu me sentia culpada, porque Deus estava me tirando daquilo que eu fui criada durante 26 anos da minha vida para algo novo. E eu não entendia, mas eu entendo hoje que Deus ele tinha um propósito. Ele tinha algo na minha vida e que não era ali. Que eu não deixava de amar a minha família, de estar com eles quando eu precisasse, mas para que eu cumprisse meu propósito, eu estava em outro lugar. E aí, Abraão, quando ele ouviu a voz do Senhor, aonde estava direcionada a fé de Abraão? A fé de Abraão estava direcionada a Deus. Imagina se Abraão, nesse momento, fosse consultar a família dele e falasse, Deus mandou eu sair, mandou eu fazer. Se Abraão tivesse consultado outras pessoas para saber se ele ia ou não, será que ele teria cumprido o chamado dele? Será que as pessoas entenderiam que Deus estava falando para ele sair dali? Ou ia falar, será? Não é boba, será que você não pode cumprir o seu chamado aqui mesmo? Então, Abraão, ele obedeceu, ele foi obediente. Ele foi para onde o Senhor tinha mandado ele. E muitas vezes nós perdemos a nossa conexão com Deus, porque a gente começa a direcionar a nossa fé em direção errada. Então a gente pensa, meu patrão vai me promover. Aquele hospital é melhor, os médicos são melhores. Se entrar dinheiro, a situação vai se resolver. E aí você me pergunta, mas qual é o problema disso? Eu não posso crer que essas coisas vão acontecer? O problema é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele pode fazer, obviamente que vão usar pessoas, vão usar negócios, vão usar situações, mas nós temos que entender que quem vai fazer é o próprio Deus. É Deus que vai mover o coração das pessoas, é Deus que vai promover o coração do chefe, é Deus que vai trazer a providência, provavelmente, por alguma pessoa. Mas quando a gente tiramos os nossos olhos e a nossa fé da direção daquele que pode fazer, para direcionar para pessoas ou coisas, nós podemos ir por um caminho errado. Nós podemos não conseguir coisas porque a nossa fé está direcionada a coisas erradas. E é muito natural, porque às vezes a gente tem medo. E aí a gente quer crer naquilo que a gente vê. Então é mais fácil eu crer que o Tiago pode me abençoar, que está aqui, eu posso tocar ele, do que eu orar e Deus fazer. Então, nós temos que sempre direcionar a nossa fé em Deus e falar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor move o coração do Tiago, o Senhor move o coração do pastor, o Senhor move o coração da empresa, daquelas pessoas que estão na empresa, mas é o Senhor que vai fazer. A minha fé é direcionada a Ti. Na área da saúde, hoje, já foi comprovado cientificamente que pessoas que têm fé, tem uma recuperação diferente, tem melhora, tem cura, isso aí é comprovado, e existe pessoas que trabalham nesse sentido. Mas qual que é a diferença?
Lá não se fala sobre fé, se fala sobre espiritualidade. A espiritualidade do paciente. Por quê? Quando se fala em espiritualidade, nós estamos falando sobre algo maior. Algo que está acima de mim. Mas a fé, ela é direção. A fé direciona. Então, se eu sou um budista, eu acredito em Buda. Se eu tenho lá minhas convicções de matrizes africanas, eu vou crer nos meus orixás. Mas, se eu sou cristã, eu vou crer em Jesus Cristo. Então, muitas pessoas falam sobre fé, em respeito à fé, em expressar sua fé. Mas, qual é a diferença disso? É aonde está a minha fé. A diferença é em quem depositamos a nossa fé. Quando as pessoas tentam nos convencer sobre fé, elas não estão falando de direção. Elas estão falando de fé. Elas estão falando de crer, de credulidade. Mas em quem está a sua fé? Essa é a diferença. Alguns tempos aqui atrás, uns anos, mas não sei quanto tempo mais ou menos, o pastor estava aqui e veio uma moça aleatória e o pastor orou por ela. E o pastor falou para ela, falou assim que ela não conseguia coisas porque a fé dela não estava direcionada a Deus. Naquele momento que eu estava aqui no culto, eu era nova convertida, eu não entendia muito sobre isso. Eu falei, mas ela não tem fé? Mas assim, as coisas não estavam caminhando e ela não conseguia desenvolver porque era o local que ela estava depositando a fé dela. E quantas vezes nós, dentro da igreja, dentro do templo, todos os domingos aqui, começamos a depositar a nossa fé em lugares errados, em coisas erradas, achando que estamos no caminho correto. Às vezes, porque nós queremos ouvir algo que é diferente daquilo que a gente sabe que Deus vai falar. Então, é mais fácil eu ouvir o Lucas falar o que eu quero ouvir e achar que é Deus falando, do que ouvir a própria direção de Deus, ter a fé em Deus. Amém? E eu vou pedir para os irmãos abrirem em Gênesis 16. Nós vamos ler somente o versículo 2. Então, Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, ó Senhor, não permita que desse à luz. Portanto, toma a serva, talvez, por intermédio dela, eu venha a ter filhos. Aqui a situação era, Deus tinha prometido um filho a Sara e a Abraão. Mas eles já eram de idade, e Sara começou a desacreditar da promessa que Deus tinha para ela. E aí, Sara pede para que Abraão tome Agar, para que ela tenha um filho. Na minha versão aqui fala assim. Peraí. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. E aqui eu te pergunto, qual foi a voz que ele ouviu? Foi a voz de Deus? Não. Ele ouviu a voz de Sarai. E aí eu fiquei me perguntando e te pergunto, será que se nesse momento ele tivesse falado, eu vou consultar a Deus sobre o que ela me disse, será que a história teria sido diferente? Será que ele teria pecado? Se ele tivesse orado, buscado de Deus, será que ele tinha cometido tal pecado que afetou não só a geração dele, mas todas as gerações seguintes? Porque a Agar teve a Ismael, que são aí o povo, que são os muçulmanos, que são um povo forte, que luta até hoje contra o povo de Deus. Então, muitas vezes, a gente toma decisões que a gente acha que é sobre nós. Eu vou fazer isso porque é sobre mim. Mas a gente esquece que algumas das nossas decisões e algumas das decisões que tomamos afeta outras pessoas e afeta outras gerações.
e aí as pessoas vão pagando o preço daquilo que a gente fez, e aquilo que a gente acreditou, entendeu. E aí, muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, ouve a voz de pessoas, e a gente já ouviu dizer, né, as pessoas falarem para a gente, Deus manda te dizer, Deus falou comigo. E aí a gente, principalmente quando é coisas que agradam ao nosso coração, a gente recebe de primeira. Amém. Mas eu te pergunto, você pede para Deus discernimento para saber se é Deus realmente falando com essas pessoas? Nós sabemos que Deus fala através de pessoas. Nós temos exemplos claros, nós temos o pastor, nós temos o Lucas, nós temos o Tiago, nós temos o Renan, que Deus fala e a gente sabe que é Deus. Mas nós pedimos discernimento a Deus para saber quando as pessoas falam com a gente. Essa mesma moça que eu disse, que estava aqui nesse dia que o pastor disse sobre a fé dela, o pastor falou algo para ela que eu nunca esqueci. Eu não sei se o pastor lembra. O pastor falou assim para ela, sabe por que você se afastou de Deus? Porque falaram para você que você ia viajar o mundo com o seu pai, e ele morreu. E você atribuiu o que foi falado a Deus, mas Deus nunca disse isso. E aí eu te pergunto, qual a responsabilidade que nós estamos tendo como cristão de entregar algo para as pessoas de Deus? Porque aquilo que nós falamos e aquilo que nós recebemos, muitas vezes pode nos tirar do caminho e perder a nossa salvação. Se essa moça nunca tivesse vindo na igreja, se o pastor não tivesse falado com ela, e ela tivesse morrido, será que ela teria tido salvação? Ela perdeu a vida dela com Cristo porque alguém disse o que Deus não disse? E será que ela procurou saber de Deus, se era realmente Deus falando? Então, hoje, no mundo, a gente está falando muito sobre responsabilidade, né? A internet bomba. Responsabilidade afetiva, responsabilidade paterna, responsabilidade materna. E aí eu te pergunto, e a nossa responsabilidade cristã? De pregar verdadeiramente a palavra e de entregar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos fala. Eu tenho certeza que as pessoas que são usadas aqui para falar de Deus, eles tremem na presença de Deus antes de falar qualquer coisa, porque eles sabem da responsabilidade que eles têm sobre outras vidas, que eles podem matar um ministério ou levantar um ministério. Então, que nós possamos ter discernimento, pedir a Deus. Muitas vezes a gente pede muitas coisas para o Senhor, mas a gente não pede discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É a gente saber o que vem e o que não vem de Deus. Principalmente nos últimos tempos, onde a internet tem voz, onde todo mundo fala o que pensa, Deus fala com todo mundo e a gente não sabe mais. Mas por quê? Talvez porque nós estamos perdendo o costume de orar e pedir ao Deus que nos dê discernimento e direção. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis 22. Nós vamos ler do 1 ao 3. Lá diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali com holocaustos sobre uns montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia lhe mostrado. Eu te pergunto, qual era o nível de fé e de obediência de Abraão neste momento? Abraão não foi consultar Sara sobre o que Deus falou com ele. Ele não questionou o que Deus pediu para ele, porque era algo muito
muito grande. Ele simplesmente levantou-se e foi para o lugar que o Senhor ordenou a ele. O nível que ele estava, de Abraão com Deus naquele momento, era algo sobre intimidade com Deus. As pessoas que confiam na gente, geralmente, são as pessoas que andam com a gente. As pessoas que confiam na gente são as pessoas que conhecem a nossa vida. As pessoas que procuram nós nos momentos difíceis, sabem exatamente quem somos nós, até os nossos defeitos. Mas elas sabem quem somos nós. E a gente? Com Deus. Abraão, nesse momento, o nível de intimidade com Deus, devia ser tão grande, para que ele não questionasse algo tão grande, que era o filho da promessa. Deus pede o filho da promessa, e ele vai. Então, será que nós temos essa fé, ou nós estamos procurando intimidade com Deus aos domingos, e estamos achando que está tudo bem? No domingo, o Tiago pregou uma palavra, uma pedrada em nós, certeira, que nos confrontou. E aí, se você saiu daqui remoendo a palavra e pensando, meu Deus, será que é isso? Eu te digo, a palavra fez efeito. Porque a palavra que confronta você é a que te traz mudança. E quando ela te traz mudança, ela te rende frutos. Se a palavra não nos confronta e nos deixa muito à vontade, a gente tem que pensar direitinho. O que ele pregou aqui, pelo menos para mim, eu fiquei remoendo e a gente conversa entre a gente sobre tudo que foi falado e sobre nós. Porque muitas vezes a gente quer mudar o outro. A gente quer mudar as ações do outro. A gente acha que sempre é culpa do outro, por não estar, por estar. E aí ele vem e fala assim, não está por causa de você. Aí você fala, nossa, mas eu sou tão santo, eu faço tudo. Meu Deus, será que o erro é eu? A gente tem de tirar os olhos de nós e colocar no outro. Mas essa é a palavra genuína do Senhor, que não está sendo pregada na internet, que não está sendo empregada nas igrejas, e as pessoas estão direcionando a fé delas para lugares errados. Para templos, para pessoas, para pastores, para lugares, menos para quem tem que ser, para Deus. A palavra de Deus diz que há somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, se a nossa fé não estiver direcionada a Ele, dificilmente a gente vai estar na presença dEle. Uma vez a gente falou assim, acho que estavam os pastores em algum lugar, as pessoas falam assim, Deus tem só um Deus, né? Deus tem só um Deus. Eu falo, tem um único Deus. As pessoas falam, Deus está em todos os lugares. E o pastor uma vez me ensinou, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas Deus não está em todos os lugares. Porque Deus é santo, e Ele não habita em qualquer lugar. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja, achando que estamos com Deus, mas a nossa fé não está direcionada a Ele. Mariana, põe para mim, por favor, Romanos 3, 22 ao 24. Lá diz assim, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Jesus Cristo. Todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória dele. E a única forma de nós estarmos com ele é através da fé em Jesus Cristo. Porque não há outro que morreu na cruz por nós. Não há outro que se sacrificou por nós. Então, nós não conseguimos direcionar a nossa fé em outras coisas, em outras pessoas, porque elas não pagaram o preço. A sua salvação foi comprada com sangue apenas por Jesus Cristo. E, para fechar, falando sobre fé, eu quero dizer que
a nossa fé, ela é direcionada em Jesus. Mas o Lucas falou algo aqui no começo, e a nossa fé sem obras, ela é morta. A palavra de Deus diz. Nós, muitas vezes, falamos assim, eu tenho fé em Deus. Aí Deus fala assim, então me mostre a sua fé, me mostre as suas obras, para que eu justifique a sua fé. Porque muitas vezes a nossa fé é de falar, e o Senhor precisa da nossa ação. Fé é ação. Amor é serviço. Se a gente fala que ama e não faz, a gente só fala. Se a gente fala que tem fé e não trabalha para Deus e não faz o que Ele pede, Deus não nos recebe. Então, nessa noite, eu quero deixar o tema dessa mensagem como reflexão. Que você pense, a quem está direcionada a sua fé? Verdadeiramente, a sua fé está direcionada a Cristo Jesus? Ou não? Se ela estiver, que nós oramos a Deus e falamos, Senhor, que eu nunca perca o primeiro amor. Às vezes eu tenho que orar assim, Senhor, me volte ao primeiro amor, porque a gente começa a banalizar muitas coisas. Mas se hoje você refletiu e falou assim, eu acho que a minha fé ainda não está direcionada no caminho, não está direcionada a Deus, ore a Deus para que Ele te coloque com a fé direcionada somente a Ele. E se você tem dúvida sobre aonde a sua fé está direcionada, fala, Senhor, me dê um sinal para que eu saiba aonde eu estou depositando a minha fé. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Lucas.